Fala, guerreiros e guerreiras do Clube dos Bravadores Leões do Parque. Aqui é o Neto que está falando, ancião da igreja, capelão do clube. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma reflexão da Bíblia. Como é que vocês estão aí nesse período da quarentena? Todos em casa, se protegendo, né, fazendo bastante exercício, comendo bem. Espero que vocês estejam se cuidando, porque em breve esse período vai passar. Mas eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês sabem que nesse final de semana nós estamos comemorando a Páscoa. E eu gostaria de perguntar para vocês, vocês sabem o que quer dizer Páscoa? Vocês sabem quando que foi a primeira Páscoa? Pois é, a Páscoa é uma instituição que a gente pode ver na Bíblia e ela teve o seu início. A primeira Páscoa foi lá no livro de Êxodo com o povo de Israel, quando o povo de Israel estava cativo no Egito. Então, antes de nós lermos aqui a passagem da Bíblia, eu queria falar para vocês o que significa Páscoa. Na tradução, Páscoa significa passar por cima. Agora vocês vão entender, eu vou ler aqui um pouco da história, e vocês vão entender por que Páscoa significa passar por cima. Por exemplo, Êxodo, capítulo 12, no verso 3, diz o seguinte: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, na Páscoa, cada família pegava um cordeirinho macho de 1 ano, sem defeitos. E esse cordeiro, ele era destinado para ser sacrificado. A própria família, o pai da família, matava aquele cordeirinho, porque ele representava os pecados, né, da família. Então ele morria no lugar da família, ele era sacrificado. E na Páscoa, eles tinham todo um ritual, né, para celebrar. Então o cordeiro, ele tinha que ser sem defeito, macho de 1 ano. O sangue do cordeiro, ele era passado nas ombreiras das portas. As portas eram de madeira, eram passadas nas laterais e na verga da porta em cima. E depois eles comiam aquela carne do cordeiro e faziam todo um ritual, né, na Páscoa. No verso 12, nós podemos ver aqui por que Deus pediu para que eles fizessem esse ritual. Isso aqui era um simbolismo, tinha um simbolismo também de colocar o sangue na ombreira e na verga das portas. No verso 12 diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então o povo de Israel, ele estava sendo cativo, era escravo do faraó do Egito. E Deus queria livrar o povo daquela escravidão. E essa era a última praga. E então naquela noite, na última noite, na noite da Páscoa, o anjo destruidor do Senhor passaria por toda a terra do Egito. E aqueles que matassem o cordeiro e colocassem o sangue na verga da porta e nas ombreiras, esses estariam livres, esses estariam libertos. E se não, a quem não tivesse o sangue na ombreira da porta, o primogênito da família morreria. E no verso 27, diz o seguinte: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então por que Páscoa significa passar por cima? Porque o anjo destruidor, ele passava por cima da casa daqueles que tinham o sangue na ombreira e não matava, então, o primogênito daquela família. Então, queridos, nessa Páscoa vocês estão sendo incentivados a colocar o lenço do Clube das Bravadores na porta, simbolizando também esse sinal de livramento, porque hoje, nesse período de Páscoa, Deus nos oferece mais uma vez a liberdade. Deus nos oferece mais uma vez o perdão. Páscoa é passar por cima. E Páscoa também é libertação. Libertação do pecado. Libertação das coisas ruins que esse mundo pode oferecer. E eu gostaria de fazer um apelo para vocês. Você aceita Jesus como Cordeiro
o Cordeiro que tira o pecado desse mundo e que pode te libertar da morte, pode te libertar do pecado. Não só a morte aqui, nesse mundo, mas da morte eterna. A morte é aquela que vai ser definitiva. Porque aqui, talvez até a volta de Jesus, alguns vão passar pela morte. Mas essa morte, que Jesus nos livra, é a morte eterna. E Ele quer nos dar vida eterna, Ele quer nos dar salvação. Então que você, representando o lenço dos desbravadores na sua porta, você possa pensar no grande sacrifício que Jesus fez por mim e por você, nos dando liberdade, libertação da morte, porque Ele venceu a morte e Ele vive, está lá no céu, intercedendo por nós. Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer salvar você e a sua família. Pense nisso, uma ótima Páscoa, que Deus abençoe.